No telão, a partir de agora, o tema desta noite maravilhosa, deste culto preparado pelo Senhor de antemão, seguindo o plano financeiro de Deus. Seguindo, oh aleluia, nós somos ovelhas, nós seguimos a voz de Deus, o plano de Deus, quer dizer que Deus tem um plano. Ai, amados, o que dizer do plano de Deus? Ele pode falhar? Não. Então é só seguir o plano de Deus. E Deus vai nos falar de um plano financeiro. Aleluia. Nós todos queremos ouvir a respeito deste plano financeiro de Deus. E Ele começa por nos abrir o entendimento através de Jeremias 16, versículo 19 a 21, que diz: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Não importa se você não conheceu Deus como de fato Ele é. Não importa se lhe apresentaram um Deus religioso, formado e pintado à moda da tradição ou da religião institucionalizada neste país. Ele diz: lhe farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. É este Senhor que nos mostrará um plano nesta noite para termos vitória na área financeira. Deus quer lhe fazer conhecer o poder dele na área financeira. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei que reina neste lugar, soberano da nossa vida, soberano do nosso ministério, Senhor absoluto desta igreja. Deus, nós estamos aqui preparados para ouvir a Tua voz a respeito de um plano financeiro. Ó Deus, o plano é Teu, então ele é perfeito, e ele vem trazer perfeição à área financeira da nossa vida. E nós queremos, Senhor, seguir este plano, porque não haverá falha, não haverá erro, não haverá, Senhor, tropeço, não haverá derrota na vida financeira, se nós seguirmos o Teu plano, Senhor. Então eu te louvo por Tu te abrires, Senhor, para conosco e falares a respeito da Tua perfeição nesta área, que nós todos precisamos ter equilibrada, todos nós precisamos ter estável, todos nós precisamos ter, Senhor, a Tua bênção nesta área. Então ensina-nos a viver este plano que Tu nos dará a conhecer a partir de agora. Oramos com fé, em nome de Jesus. E o povo do Senhor, que quer conhecer o plano financeiro de Deus, diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Ciro. Obrigada, Tiago. Amém. Meus irmãos amados, filhos de Deus, abençoados, nação santa, raça eleita, povo exclusivo de Deus, renascidos de uma semente incorruptível, mais que vencedores em todas as coisas, chamados para proclamar virtudes. Eu tenho hoje algumas estatísticas, e elas não são nada bonitas, nada entusiasmantes. Eu tenho algumas estatísticas, e entre elas, nós temos uma afirmação que as revistas de economia já estão, escrevendo, já estão lançadas aí, e nós já tomamos conhecimento, que diz que o povo no Brasil está vivendo endividado, e que entra para uma nova década endividado, e que alguns países
que já foram forças mundiais em questões econômicas, têm hoje uma sociedade inadimplente. Ou seja, que tem, ou que não tem, melhor dizendo, como pagar as suas dívidas, as suas contas. Muitas pessoas lutam endividadas porque não aprenderam a seguir as diretivas de Deus. E por isso, gastam mais do que ganham. É preciso, então, que a igreja lhe dirija nesta área. É preciso ensinamentos conscientes e consistentes, bases sólidas, verdadeiras, éticas. Para quê? Para que você receba uma inspiração e uma instrução de Deus, para que aqueles que estão endividados saiam imediatamente das suas dívidas e ninguém mais caia nesta armadilha, que impede as pessoas de serem felizes. Portanto, nós vamos aprender hoje alguns princípios divinos de como administrar o dinheiro, como administrar os bens e as finanças. E, como eu disse, algumas estatísticas que já estão aí nas revistas, nos jornais, na internet, eu peguei algumas delas. Por exemplo, 64% dos casais na nossa sociedade brigam por causa de dinheiro. Brigam por causa de dinheiro. 64% dos casais, no Brasil isto. É também a questão financeira a causa número 1 dos divórcios no Brasil. Olha, amados, causa 1 de divórcios no país, questão financeira. 54% dos divórcios são por causa de questões de dinheiro e finanças. 75% das pessoas estão insatisfeitas com a administração própria do seu dinheiro. Então, fazendo uma pesquisa com os brasileiros, 75% das pessoas pesquisadas disseram que não estão satisfeitas com a sua própria maneira de administrar o seu dinheiro, as suas finanças. Então, eu quero hoje lhe trazer algumas coisas práticas, que neste início de ano, de 2011, vão ajudar você a ter uma forma bíblica a respeito de finanças. E você sabe por quê? Porque finanças têm implicações com a eternidade. Finanças têm implicações espirituais. É a área mais difícil de lidar. É a área mais complicada de administrar, por ser considerado uma área material e não espiritual. Mas as implicações espirituais são totais. É a área que traz mais estresse às famílias. Você sabe, estou falando aqui de 64% de casais que brigam por causa de dinheiro. Então, isso estressa a família. Isso estressa o casamento, isso estressa os filhos. Agora ouça o que eu vou lhe dizer antes de nós entrarmos nas questões práticas. O Senhor Jesus Cristo, Ele mede a nossa maturidade espiritual pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Vou repetir. O Senhor Jesus mede a nossa maturidade espiritual pela forma como nós lidamos, administramos o dinheiro. Deus lhe mede e lhe avalia para lhe abençoar de acordo com a forma como você lida com o dinheiro, da forma como você lida com as suas finanças. Deus avalia essa questão em nossa vida para trazer o galardão à nossa vida, ou não. Então nós somos avaliados na questão financeira por Deus, como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós lidamos com os nossos recursos. O que nós recebemos de galardão na vida aqui na terra e também na vida eterna está diretamente ligado à forma sábia ou não com que nós lidamos com o dinheiro. Então, eu não estou aqui falando da questão de dar ou de não dar. Eu não estou aqui falando da questão de semear ou não semear. Eu estou falando aqui que
A maneira como nós lidamos com toda a nossa vida financeira tem implicações eternas, tem implicações espirituais. Diz em Lucas 16:11, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, é o dinheiro desta terra, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então o Senhor está dizendo que a forma como você lida com o seu dinheiro influencia a forma que Deus lhe abençoa espiritualmente. Pense comigo. A palavra de Deus diz: se você não é fiel com o dinheiro aqui nesta terra, aqui no Brasil, se você não é fiel com reais, como é que você pode ser fiel com as coisas espirituais? Como é que você vai lidar com a verdadeira riqueza? E a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com coisas espirituais. Ou seja, se você não administrar bem a questão do salário, do dinheiro, dos bens, como é que você pode herdar as coisas verdadeiras, que são as questões espirituais, as riquezas espirituais? Isto quer dizer que as coisas materiais, elas estão ligadas diretamente com as coisas espirituais. Se eu não lido bem com dinheiro, as coisas espirituais não estão bem na minha vida. Vou repetir. Se eu não lido bem com dinheiro, as coisas espirituais não estão bem na minha vida. Então nós vamos ver esta questão com profundidade, com sabedoria. Nós vamos ver o caso de um homem chamado Salomão. Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, o homem que foi o terceiro rei de Israel, que foi o homem mais sábio do mundo. Ele era um homem incrivelmente rico. Ele era o homem mais rico da terra. Toda a riqueza, se você quiser calcular hoje, de Bill Gates, eu poderia dizer, talvez seja o mais ou um dos mais ricos, né, da terra. Toda a riqueza do Bill Gates, por exemplo, seria fichinha em comparação à riqueza de Salomão. Salomão, ele era tão rico, ele era incrivelmente rico, que ele comia em pratos de ouro, ele bebia em copos de ouro. A sua riqueza era extravagante. Ele era extravagantemente rico. Vamos ver isso em 2 de Crônicas 9, 13 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos. Afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses, escudos. Vamos pensar que é comida aqui. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada escudo, para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Quer dizer que ele tinha mais do que uma casa, mais do que um palácio. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. A prata, nos dias de Salomão, não se dava estimação nenhuma.
porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Uau! Ele era extravagante em riqueza. O rei Salomão comia e bebia em taças e pratos de ouro, uma riqueza extravagante. O que esse homem tinha de diferente? Esse homem sabia lidar com as questões financeiras, ele sabia lidar com as questões espirituais, ele era fiel a Deus com o seu dinheiro, porque ele era fiel a Deus com as questões espirituais. Ele era tanto fiel espiritualmente, como ele era fiel financeiramente. Portanto, aqui e na eternidade, ele sabia conviver com estas coisas. Foi ele, o homem mais rico desta terra, que na Bíblia Sagrada, num livro chamado Provérbios de Salomão, deixou a forma de lidar e administrar o dinheiro. Então, tudo que Salomão fala sobre dinheiro, sobre riquezas, deve ser muito considerado, porque não é qualquer pessoa que está falando. Primeiro é o próprio Deus, mas usando alguém extremamente experiente na questão tanto espiritual quanto financeira. E ele deixou instruções, ele deixou conselhos, ele deixou avisos, ele deixou informações, ele deixou lições sobre dinheiro. O Senhor Jesus, em Provérbios, o próprio Deus, através de Salomão, no livro de Provérbios, deixou para nós um plano financeiro. Se você está na igreja já há algum tempo, você sabe que pelo menos 2 vezes por ano nós falamos sobre questões financeiras. Mas hoje nós vamos ver que há coisas novas que nós precisamos aprender para praticar aquilo que Deus manda, que é um plano perfeito para as nossas finanças. Quem quer conhecer? Amém. Então, o que nós vamos receber é um plano que já deu certo. Já foi aprovado por Deus, já foi mostrado que deu certo na vida de Salomão, e tem que dar certo na sua vida, e tem que dar certo na minha vida. Existem pelo menos 5 princípios bíblicos que fazem parte deste plano financeiro que está no livro de Provérbios, e que você nunca se arrependerá se você os praticar, porque eles vão levar você a uma vida consistente financeira e livre de dívidas. Diga, vida consistente e livre de dívidas. Então, eu sei que tem muita gente que anota, eu vou mesmo encorajar você, anote, guarde, depois pegue o CD, vá na internet, reveja estas palavras, anote os versículos e pratique. Porque você vai ver como Deus vai abençoar este ano grandemente as suas finanças. Amém? Amém. Então, vamos pegar o primeiro princípio, o primeiro passo, o primeiro ponto. Está aqui. Habitue-se a manter sempre um registro do seu dinheiro. Registro? Vamos nos habituar a escrever, manter um registro. Quanto você ganha? Como você gasta? Quanto você gasta? Em que você gasta? Salomão ensinou isto em Provérbios 27, 23. Pastora Camila, olha o nosso versículo aí, pastora. Pastor Luiz, olha só. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Logicamente, aqui estava num contexto totalmente agrícola, não é? Onde nós tínhamos ali a pecuária, a agricultura sendo o modo de vida, né? A sobrevivência deles. Mas você pode hoje entender Deus te mandando conhecer o estado da tua empresa,
o estado dos teus empregados, o estado da tua loja, do teu consultório. Procura conhecer o estado da tua conta bancária. Procura conhecer o extrato da tua conta. Procura conhecer a tua fonte de renda. 24 diz assim, vamos lá. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então procure conhecer. Porque se você não conhece, você não sabe o que pode acontecer com os seus recursos, com a sua fonte, com a sua conta, com a sua loja, com seus empregados. Você tem que ficar ali, em cima, registrando, anotando, sabendo tudo o que se passa. Se uma pessoa não conhece, nem sabe muito bem quanto ganha, como ganha, quanto gasta, de que forma gasta, ela vai entrar rapidamente num colapso financeiro. Então, conheça as suas entradas, seus recursos financeiros. Acompanhe as contas bancárias. Veja onde você gasta. Veja como você gasta. Veja quanto você gasta. Procure conhecer a sua empresa. Procure conhecer o seu escritório. Procure conhecer o seu salão, a sua escola, a sua padaria. Enfim, o seu lugar de trabalho. Procure saber como é que estão trabalhando os seus funcionários. Procure saber como se gasta o seu dinheiro. Este é um princípio para se evitar dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Se você está em escuridão com o que você ganha e com o que você gasta, possivelmente você vai chegar ao fracasso. Por isso é que Deus disse, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer a sua fonte de renda. A sua fonte de renda deve estar debaixo dos seus olhos, debaixo do seu controle, debaixo do seu conhecimento. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então você tem que saber que isto aqui é uma verdade. E você precisa conhecer. Quanto você ganha? Como você está ganhando? Quanto você gasta? E se você vive dentro do seu orçamento, dentro do seu montante de recolhimento, de renda. As pessoas normalmente, amados, elas não pensam nisso. Eu não vou fazer isto aqui, mas se eu falasse, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos mantêm um registro? Nós ficaríamos assombrados. Uma minoria pensa nisto, mantém um registro, mantém um controle, não é? Se você ignora o estado do seu rebanho, como você ganha, quanto você ganha, como você gasta, e você usa, por exemplo, um cartão de crédito desmensuradamente, sua vida vai acabar num desastre. Porque ignorância mais cartão de crédito significa desastre. Cartão de crédito mal administrado significa dívida. Então, eu queria lhes recomendar nesse registro do seu dinheiro, que os maridos falassem às suas esposas e as esposas falassem aos seus maridos a verdade de quanto ganham. Quanto é que você ganha e como você gasta. Seja detalhista nisso. Mostre o livro, mostre o registro, mostre como é que é o estado das suas ovelhas. Como é que se processa esta questão financeira na sua vida. Porque às vezes a esposa não tem conhecimento de quanto o marido ganha. Então, se isso é desconhecido, não há detalhes sobre os gastos. E a pessoa que não tem esse conhecimento, ela não sabe quanto ela pode gastar, até onde, em que mês, se tem que apertar, se pode fazer alguma coisa extra, se não pode, se não dá, se tem que segurar um pouco ali a onda, né? Então, se você se sentar com a sua família, neste primeiro passo dos 5 que eu vou lhe mostrar, você vai evitar muitas lágrimas e muitas noites sem dormir. Precisa ser falado. Pais que escondem dos seus filhos, que estão passando por uma crise financeira, por uma dificuldade, estão pecando. Não pode se omitir nenhuma verdade em casa.
E tem pai, tem mãe que fica poupando os filhos para não trazer preocupação. Que preocupação se somos um no Senhor, somos uma família? Tem que falar, está difícil meu filho, está difícil minha filha. Isto não é possível agora, isto vai ser possível em tal mês, em tal momento. É necessário que se sente em família e que se fale do estado das ovelhas. Amém? Eu não quero escandalizar ninguém, que ninguém fique triste comigo, mas tem gente vivendo de aparência dentro da sua família, dentro da sua própria casa. Então, o grande desastre das famílias é quando se gasta mais do que se ganha. Por que muitos maridos não dizem a verdade às esposas? Porque eles têm medo que as esposas gastem mais. Então eles escondem, eles omitem, só que é um erro. Tem que conscientizar a outra parte. Ou se ambos trabalham, tem que sentar. Entra tanto da sua parte, entra tanto da minha. Nós temos tais contas, nós temos isso, nós temos aquilo. Dá para fazer isso, não dá para fazer isso? Por quê, amados? Porque Deus está mostrando que o estado do rebanho, o estado das ovelhas, tem que ser de conhecimento da família. Porque é aquele trabalho, ou é daquele trabalho que vive a família, que depende a família. Então sente com a sua família e faça o registro e diga, olha, a nossa entrada é tanto e é com isso que nós vamos viver, ponto. Amém? Quem está entendendo? Tem muita gente escrevendo tudo, né? Se o marido não é claro nessa questão, depois ele não pode reclamar com a mulher, não pode reclamar com os filhos. Então sente com a sua família e fale. É disto que parte a administração do dinheiro. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Amém? Então, ponto número 1. Mantenha um registro dos seus gastos. De quanto você ganha. Mantenha um registro. Número 2. Vamos aprender aqui o plano financeiro de Deus. Planeje os seus gastos. Faça um orçamento. Para onde vai o dinheiro que você ganha? Esse é o ponto número 2. Provérbios 21, 5 diz assim: os planos do diligente, diga planos. Tem que planejar. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Planos do diligente. Então, tem que ter plano. O que você vai fazer com o teu dinheiro? Como é que você gasta o teu dinheiro? O orçamento. E a pressa excessiva aqui neste versículo, neste contexto, é gastar além do que se ganha. Tem gente que tem uma pressa para gastar. Tem gente que nem recebeu, já está gastando. De tão apressado que é. Quanto eu vou gastar? Com o que eu vou gastar? Olha, liberdade financeira não tem nada a ver com o que você ganha. Tem a ver com o que você gasta. Porque tem gente que ganha muito e não vive numa liberdade financeira, porque gasta mais do que ganha. Então é um mito pensar em liberdade financeira baseada no que se ganha. Se você ganha mais, se você gasta mais, desculpem, do que você ganha, a Bíblia diz que isso levará à pobreza. Quem gasta mais do que ganha, quem gasta mais do que pode gastar, vai ser levado à pobreza. Então, cuidado. Cuidado com o que você gasta. Cuidado com o shopping. Quando você entrar no shopping, entre em espírito de oração. Já entra repreendendo o espírito de compra. Bispo Rai fazia isso há muitos anos. Agora ele foi liberto dessa oração. Mas quando a gente chegava num lugar e dizia, vocês vão ficar por aí, nós vamos até o shopping, ele está repreendido o espírito de compra. Quando a gente ia para uma cidade nova, que tem aquelas feirinhas, mulher adora feirinha, não é? Feirinha é tudo de bom. E uma vez, nós fomos para uma cidade viajar com uns pastores da lei, você imagina. E a mulher do pastor, desse pastor da lei, ela era muito rica. E ela gostava de gastar muito dinheiro. E aí um dia ela saiu e falou, você não conhece essa cidade? Eu vou te levar para conhecer. Enquanto eles ficam aí, nós vamos ao shopping. E o bispo fazia sempre uma brincadeira. E ele disse assim, está repreendido o espírito de compra. A mulher ficou tão brava. Ela ficou tão brava, né? E nós saímos e ela... Eu falei, era brincadeira, pode ficar à vontade aí. Compre, né?
Mas a verdade, amados, é que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes nós entramos no shopping, a primeira coisa que vem à cabeça é comprar. Comprar. Eu tenho um filho que se chama Natan. E ele foi marcado por uma palavra. A primeira palavra que ele aprendeu, eu acho, depois de mamãe, papai, e me dá, foi comprar. Comprar, comprar, comprar. Ele entrava no shopping e dizia, comprar, comprar. Ele nem sabia o quê, mas ele sabia que era um lugar de comprar. Comprar, comprar. E às vezes ele vem pedir alguma coisa e fala, mas eu vi um negócio aqui, eu trouxe, não sei, comprar, lá vem comprar, comprar. Graças a Deus hoje tem sabedoria, não é? Hoje sabe o estado das ovelhas da casa. Mas nós temos esse impulso, essa coisa de sair correndo achando que estamos num lugar de compra, então nós temos que comprar. Quantas pessoas já compraram por impulso e se arrependeram? A pressa excessiva, o impulso, leva à pobreza. Nós vivemos em uma sociedade consumista. Nós aprendemos com os americanos. Compra, 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 compra. Você sabia que os franceses não são assim? Eles não compram nem comida para sobrar, não é, Renata? Eles têm vendas, tipo vendas, nos bairros assim, nas esquinas, que é para fazer o quê? Para comprar só aquilo, eles compram só o que eles vão comer. Não tem desperdício, não tem estrago. Bem diferente dos americanos, né? E nós herdamos essa cultura consumista, de estrago, de comprar. Você vê, a gente vai fazer compra de mês no mercado. Compra de quinzena, às vezes compra da semana. E vem com 3 carrinhos de supermercado. Depois chega em casa, não tem lugar para guardar. Não tem nem armário, não cabe na geladeira. É mal dimensionado. E muitas dessas coisas vão embora. São desperdiçadas, estragam, não se comem. Às vezes não se gosta daquilo, não é? Tem gente que vai falar, bispa, mas eu só compro nos saldos. Mas você sabia que tem que pagar? Mesmo comprando nos saldos? Não, bispinha, peraí. Eu só compro na Renner, na C&A. Eu espero a Pernambucanas fazer a liquidação, Lojas Marisa, e eu faço meu crediário. Amado, tem que pagar, seja em que loja for. Em 3, em 5, em 10, em 12 vezes, tem que pagar. Toda a cultura da publicidade é contra nós. O que eles dizem? Compre porque é sexy. Você imagina comprar porque é sexy. Compre porque você vai ficar mais jovem. Todo mundo compra. Compre porque você vai ficar mais gostosa. Todos compram. Para vender sardinha, colocam uma mulata. Escudu, 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 escudu. E a sardinha? A pessoa leva a sardinha. Quando ela está em casa abrindo a lata de sardinha, pensa que vai sair a mulata de lá. Não, sai uma sardinha. Para vender pasta dental, creme dental, usa uma mulher de biquíni. Amado, o dente é aqui em cima, mas aparece a mulher de biquíni. Teve um programa aí na GNT, se eu não me engano, perguntaram para uma menina de 12 anos. Pegavam lá um... Você conhece isso? Era um pimentão. Ela dizia, não. Você sabe o que é isso? Mostravam uma manga. Não. Você sabe... Mostravam como chama aquilo? Esqueci. Uma outra fruta, dessas que tem no mercado, abacate. Você sabe o que é isso? Não, eu não sei. Você não sabe o que é manga, você não sabe o que é abacate. Você não sabe o que é um pimentão. Aí mostraram um pacotinho. Você sabe o que é isso? Ah, isso eu sei, Cheetos. E esse outro, você sabe? Traquinas. 12 anos, ela não conhecia pimentão, nem manga, nem uma outra fruta aí. Mas ela conhecia traquinas. Ela conhecia, não é? Então a publicidade obriga os seus filhos a comerem Cheetos. Cheetos. E Cheetos é isopor com gosto de chulé. Ah, tem também um que é misturado com vômito. É verdade, você nunca prendeu as crianças comendo Cheetos no carro e depois entrou? Parece que alguém vomitou no seu carro, não é? Tiraram todos os tênis do mundo e jogaram lá dentro. Provérbios 21:20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Sabe como é que se desperdiça?
comprando aquilo que não precisa comprar, comprando além do que se ganha. Amado, quanto dinheiro desperdiçado, quanta insensatez, quantos salários jogados no lixo. Há pessoas que são dependentes de gastar, não conseguem se controlar. Bispa, mas eu tenho 5 cartões de crédito. E daí? Você vai ter que pagar todos eles. Qual é a vantagem de 5 cartões? Fazer mais dívida. Não, mas eu só pago o mínimo. Pior, porque você vai se enrolar 10 anos para pagar essa dívida. Porque você sabe que o que sobra, o que tem de juro, quando você vai ver quanto é que você deve, você diz, uau, mas eu gastei 100, eu estou devendo 10 mil, de onde veio isso? Você só pagou o mínimo, agora você está enrolado para pagar isso aí. Irmão amado, você tem que quebrar o impulso de desperdiçar, senão não tem a bênção do Senhor. Amém? Diga, está quebrado o impulso de desperdiçar. Olha, o homem insensato é o que desperdiça. Deus quer mudar a vida financeira de muita gente aqui, para que ninguém desperdice, seguindo este plano divino. Então, estes princípios que eu estou lhe passando são proféticos, porque eles são bíblicos. Tudo o que temos vem de Deus. Tudo o que nós temos pertence a Deus. Ele nos permite usar na vida aquilo que é dele, mas Ele quer que nós administremos bem aquilo que é dele. Você sabia que o meu carro não é meu, é de Deus? O seu carro não é seu, o seu carro é de Deus. Então, se você sai daqui da igreja cantando o pneu, verdade, o pneu que podia durar 1 ano, vai durar 6 meses. Você está estragando um bem de Deus. Você está desperdiçando. Se eu estragar o bem que Deus me deu, eu estou estragando o bem que é dele. Então, faça o que é correto e você terá a recompensa. Amém? Então, vamos recordar. Ponto número 1, habitue-se a manter sempre um registro do seu dinheiro. Ponto número 2, planeje os seus gastos, faça um orçamento. Ponto número 3, economize para o seu futuro. Uau! E agora? Agora nós vamos tocar num ponto que nós normalmente não temos nenhum conhecimento, nem praticamos isso, mas que nós vamos aprender para vivermos mais sossegadamente no futuro que daqui a pouco chega. Então diz assim em Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Quem é sábio, diga amém. Então nós não vamos ter desperdício. Provérbios 23, 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Quem quer um bom futuro, diga amém. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Cuidado com as comilanças, não é? Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amados, nós precisamos de instrução de Deus, de entendimento. Nós não podemos desperdiçar. Quantas pessoas vivem aí nos churrasquinhos, nas bebedices, e toda semana, e todo sábado, e toda sexta-noite, e gasta, e compra carne, e compra cerveja, e compra não sei o quê, e convida, e chama o outro, e chama... Essas pessoas estão desperdiçando, essas pessoas estão se envolvendo com coisas que não são sabedoria. Provérbios 24, 14. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, você achou a sabedoria na palavra de Deus, então siga, porque haverá bom futuro. A partir de hoje, você vai ter um plano e você vai aprender com Deus a economizar. E agora eu queria falar para você sobre uma poupança, que nós vamos começar a partir de hoje, em nome de Jesus, com um valor que o Espírito vai estipular, e a sugestão do altar é 10%. Poupança. Eu já procurei o bispo, é verdade, bispo? E eu já disse para ele, a partir desta semana,
eu vou aplicar isso na minha vida. E eu vou explicar por quê. Porque ninguém aqui vai viver só o hoje. O hoje passa rápido. Nós temos muitos amanhãs, mas eles todos dependem do hoje. A pessoa que não pensa no futuro tem uma mentalidade errada. Eu quero viver o hoje. Amado, não é isso. Você pode viver o hoje, mas você tem que ser responsável, porque você terá um amanhã. E esse amanhã vai ser vivido dependendo do que você faz hoje, ou do que você fez hoje. Provérbios 6, 6-8 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Vamos aprender algo com a formiguinha. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, quando as coisas estão mal, quando estão paradas, ela se prepara. E na colheita, ela tem para colher e para ajuntar. A formiga é sábia. Olha, quando chegar a velhice, quando chegarem os dias difíceis, se não ajuntou alguma coisa, quebra. Não tem de onde tirar. Como eu estou trazendo aqui um plano divino de finanças, eu tenho que dizer algumas coisas, que talvez alguns irmãos não vão gostar, mas paciência, se Deus manda falar, eu tenho que falar. 95% dos idosos abandonados estão abandonados porque nunca alguém lhes disse: guarde 10% do que você ganha a vida toda. Prepare-se para o seu futuro. Você sabe, se você considerar o tempo que as pessoas fumam, e muitos cristãos que antes de serem regenerados pelo poder do Espírito Santo, fumaram. Outros ainda não entenderam e continuam muitas vezes com a carne dominando, envergonhando e fumando. As pessoas que fumam em média 2 maços de cigarro por dia, se elas guardassem, se eu não me engano, são R$3 que custa cada maço de cigarro, é isso? Ninguém aqui fuma, ninguém sabe. 2 maços, R$6 por dia. Multiplique 2 maços por dia por 20 ou 25 anos de vida. E fora que faz bem, né? Veja quanto dá. E bebida? Eu bebo 4, 5 cervejinhas por semana. Multiplique isso durante um mês, um ano, 25 anos de vida. Teria uma poupança bem grande lá na frente. Bispa, mas eu estou vivendo o meu presente. Mas está esquecendo do futuro. Depois lá na frente tem um monte de velho abandonado que não guardou 1 centavo. Que não pensou nisso. Muitas pessoas gastam e compram, porque o vizinho gasta, porque o vizinho compra. Porque se comparam aos vizinhos, ou seja, mais quem for. Porque invejam o outro. Amados, tem gente se metendo em dívida por inveja. Porque o outro comprou, porque o outro foi, porque o outro fez, porque o outro conseguiu, porque o outro se meteu nisso. Isto é monstruoso. Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja é podridão. Não se importe com o vizinho. Não se importe nem com o irmão em Cristo. É monstruoso a pessoa evangélica gastar porque o vizinho gastou, porque o vizinho comprou, porque o irmão adquiriu. O problema é dele, a vida é dele, é ele que vai responder por aquilo. Provérbios 23:17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Provérbios 27:4. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Inveja é maligno, é maligna. Um invejoso acaba com a família dele, porque ele quer ter o que o outro tem, ele quer fazer o que o outro faz, e ele não pensa na sua família, ele acaba com a sua família. Tiago 4:2.
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. É com Deus que você tem a sua história. Não fique invejando os outros, não fique invejando ninguém. Amado, não se compare a ninguém. Não entre em competição com posses, com ninguém. Não inveje ninguém. Não se importe com o que os outros têm. Siga o que Deus manda. O Senhor disse: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Não olhe para o vizinho, não olhe para aquele parente, não olhe para quem quer que seja, para um irmão. Olhe para Jesus. Se você quer ter a bênção nas finanças, número 1, habitue-se a manter sempre um registro do seu dinheiro. Número 2, planeje os seus gastos, faça um orçamento. Número 3, economize para o seu futuro. Foi uma sugestão do nosso apóstolo, eu estou aqui pregando na íntegra esta mensagem, e a sugestão para o nosso ministério é que a partir de agora nós comecemos a separar para nós 10%. Amém? Se você pode separar mais, que o faça, mas nós cremos que há um milagre, um mistério nos 10%. Então, se há uma medida santa que Deus separou para uma semente dele, ela também pode funcionar muito bem na nossa vida. Eu, diante de Deus, diante da minha família, diante dos meus irmãos em Cristo, eu assumi, a partir desta mensagem, que eu vou poupar. Eu não sei como, eu não sou uma pessoa assalariada, mas de tudo que me chegar às mãos, primeiro o meu Senhor, e depois eu vou tirar 10%. Ele sugeriu até que a gente, que não tem esse hábito, né, de ter uma poupança ativa, que a gente tivesse um daqueles porquinhos de louça. Cofrinho mesmo, sabe? Que você vai pondo ali as suas economias, vai pondo ali de lado aqueles dinheirinhos, que depois você cata tudo, né? Se eles ficam lá por cima do armário, ali, você acaba pegando aqueles dinheirinhos todos. É moeda, eu vou acabar. Não, as minhas moedas não vão mais sair do meu cofrinho. E quando eu juntar um cofrinho cheio, ele vai para a minha poupança, em nome de Jesus. Eu quero encontrar você daqui a 20 anos. E eu vou te encontrar daqui a 20 anos, e nós vamos nos olhar, e eu vou te dizer quanto rendeu o meu cofrinho, quanto rendeu a poupança que eu começo a fazer a partir de agora. Pastor Bill, escreva: daqui 20 anos eu vou ser uma senhorinha muito rica, com uma poupança guardada, além do que o meu marido tem de bênção para a família. Eu terei, porque eu estou tomando uma atitude prática de vida. Amém? Mas os irmãos vão ver, eu estou repensando muita coisa na minha vida. Eu essa semana estou numa de refletir coisas. Eu estou mudando, estou repensando, estou mudando coisas. Por quê? Porque é uma hora em que a maturidade chega, em que a gente tem que pensar que o tempo passa muito rápido. E eu quero fazer tudo o que Deus me mandou fazer nesta terra, tudo que eu fui chamada para fazer, e fazer bem. E eu não quero me preocupar com a minha vida financeira. Um dia orei a Deus e disse: Senhor, eu sei que tu me restituirás tudo. E quando essa restituição chegar, eu serei sábia na aplicação do injusto, do dinheiro injusto, esse dinheiro do mundo. E eu nunca mais quero me preocupar com vida financeira, para que eu fique livre para ensinar os meus irmãos, para pregar a tua palavra, para me dedicar em tempo integral ao teu reino. Eu fiz esse propósito com Deus. E agora vem essa palavra de um plano financeiro divino, né? E eu creio que Salomão não era tonto não, sabe? Ele era muito sábio, muito esperto, e para ele ter tudo aquilo e deixado tudo aquilo para a sua posteridade, ele soube muito bem administrar os recursos e também a vida espiritual. Amém? Ponto número 4. De tudo que você ganhar, retorne 10% para Deus. Isso se chama dízimo. Malaquias 3:10, nosso bispo já leu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas, portões e portais do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Talvez você me pergunte: bispa, por que 10%? Eu não tenho essa resposta. Não sei por quê. O que eu sei é que foi Deus que estabeleceu.
Foi Deus que determinou. Ele podia ter dito 12%, 11%, 9%, 7,5%, sei lá. Mas ele disse 10%. Dízimo, a 10ª parte. Então ouça, Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro. Mas quando você segue a palavra, quando você não é filho rebelde, que vai se acomodar com o Egito, você experimenta o resultado dessa prática de vida. Amém? Então, em primeiro lugar, você dizima por um ato de gratidão a Deus. Senhor, tu me deste, aqui está a parte que é semente. Nunca coma a semente, nunca jogue fora a semente, nunca desperdice a semente, semeie. Segundo lugar, quando você dizima, você prioriza Deus. Se Ele está em primeiro lugar na sua vida, e se você ama a Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus. E Ele diz, faça isso, dizime. Terceiro lugar, dizimar e ofertar é uma atitude de fé. Porque em muitos momentos você diz, mas como? Isso aqui pode parecer que me vai fazer falta. Mas não vai. Essa é a atitude de fé, sabendo que Deus vai suprir, vai aumentar e os frutos serão abundantemente multiplicados. Amém? Então você tem que dar num ato de fé, dizendo, Senhor, estão aqui os meus primeiros frutos, as minhas primícias. E o Senhor disse, provai-me nisso. Faça uma prova, não é prova de pôr Deus na parede. Experimente, ouse experimentar, tenha coragem de fazer esta prova, esta experiência com Deus. 1 Coríntios 16, 2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo não queria essa coisa de pedir dinheiro, de fazer aquele drama, aquela coisa. Ele queria que todo mundo entendesse, pusesse de parte, que a coleta estivesse pronta na hora que tivesse que se semear. Então, junte em casa conforme a sua prosperidade. Antes do bispo chegar, não espere a hora do ofertório para pegar o envelope. Se preferência, leva o envelope, deixa dentro da tua Bíblia. Já traz pronto de casa, preenchido. Essa disposição é legal. Semeie, dizimar e ofertar não é fazer caridade. Eu vou fazer uma caridade para a igreja. Pelo amor de Deus, amados. Ninguém aqui é espírita, não. Negócio de caridade, para ver se troca com Deus, se Deus abençoa, não é isso não. Dizimar e ofertar não é fazer caridade. É uma atitude de louvor ao Senhor, é uma atitude de fé e uma atitude de gratidão. E é para quem é sábio, que semeia certo de uma colheita. Amém? Filipenses 4, 15 e 17 diz, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, estou falando aqui deste ponto 4, não estou procurando o seu donativo. O que eu quero é que o seu crédito seja aumentado com Deus, que o fruto seja abundante na sua vida. Então, eu, Bispa Solange, bispa desta igreja, eu nunca ficaria devendo nada a Deus. Eu sempre procuro ver se eu estou em débito com Deus, se eu estou falhando em alguma coisa, Senhor, e eu me acerto com Deus. Há 32 anos que eu dizimo ao Senhor. 16 anos e meio na lei. Verdade, com conceitos errados, equivocados, às vezes por medo, mas 16 anos que eu dizimo em perfeição na graça de Deus. E mesmo em tempos difíceis, eu semeei os meus dízimos. Fossem eles muito, fossem eles poucos, fossem eles considerados irrisórios diante dos homens. Eu sei que Deus é fiel, que Ele cuida de mim, que Ele sabe que o meu coração sempre o colocou em primeiro lugar. Eu fico coçando, se um dinheiro vem à minha mão, um presente, uma mesada, enfim, alguma coisa por um trabalho que eu presto. Trabalhei como freelancer nos últimos tempos, porque não podia ter um trabalho físico em função fixo, em função do ministério. Deus sabe, todo o dinheiro que chegou à minha mão, a primeira coisa, eu não durmo, amados, mas não é de medo, de nada, de prazer. Primeiro, eu sei que aquilo veio das mãos de Deus e eu entro nesta casa com prazer para semear a minha semente. Sempre, sempre. Há 32 anos isso é a realidade da minha vida. E também é por isso que eu sofro muito, eu choro muito, muitas vezes, meu marido sabe, porque eu não vejo
às vezes, pessoas que têm anos de igreja colocando Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas pensam nelas, eu primeiro, eu vou resolver primeiro a minha vida, eu vou primeiro eu descansar, primeiro eu resolvo, primeiro a minha casa, primeiro isso, e deixam esse primeiro amor a Deus esfriar. Eu sofro muito com isso, mas tem que orar a Deus e tem que ensinar as pessoas. E dou o meu exemplo, amém? É o que eu posso fazer. Então, comece a dizimar, mesmo que você esteja em dificuldade. Porque é a única forma de você sair das dívidas e honrar a Deus. Já diziam os velhos pregadores: está em dificuldade financeira? Plante uma semente financeira. Eu aprendi isso com 18 anos, graças a Deus. Se você quer ver a bênção do Senhor, coloque-o em primeiro lugar em qualquer área. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. Quando você ama a Deus e o honra, você, põe de novo para mim, por favor. Você honra com bens, honra mostrando, eu honro a Deus, honra mostrando com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, os dízimos, os primeiros frutos, e se encherão, a consequência está aí, fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, honra primeiro e depois ele faz a parte dele, glória a Deus. Então, nós vamos aprender uma regra bíblica e nós vamos colocar em prática esse ano. Primeiro lugar, vamos lá. Você recebeu o seu salário, seu prolabore, sua pensão, sei lá o quê. 10% para Deus. 10% para guardar e economizar. Quem recebe? E 80% para você viver. Amém? Olha, amado, não é o que um certo apóstolo que está ali no mercado está falando. Que é 30% de dízimo. Não existe isso, tá bem? Tem um senhor aí, meio equivocado, que ele diz: o dízimo aqui é 30%, e você ganha uma toalhinha com o meu suor. Amado, dízimo é 10%, ok? Então, tira 10%, semeia, é a parte do Senhor. Depois, vamos começar, eu gostei muito desses outros 10. Eu vou guardar 10. Amém? Eu vou separar mais 10. E 80 para eu viver. Então diga 10, 10, 80. 10 para Deus. 10 para o meu futuro. 80 para o presente. Amém. É uma sugestão do altar. O 10 para Deus não é sugestão. O 10 para Deus é mandamento. Agora, o 10 para você guardar é uma sugestão do ministério. Tá bem? Então, daqui a 20 anos... você vai se encontrar comigo. Quem vai se encontrar comigo daqui a 20 anos? E você vai ter, e eu também, uma bela caderneta de poupança para a sua maturidade. Não é velhice, para a sua maturidade. Amém? Você não vai depender de ninguém. Você não vai depender dos filhos, você não vai depender dos netos, você não vai depender de asilo, você não vai depender de casa assistencial. Você terá, porque você vai ser sábio a ponto de poupar, de investir e de dizer: Deus está me ensinando a viver um plano divino de prosperidade. E lembre-se, toda generosidade tem consequências eternas. Se você for generoso com Deus, Deus será generoso com você. Amém? E quinto e último, para encerrarmos, 5 lições maravilhosas do plano financeiro de Deus. Desfrute do que Deus lhe der. Não seja avaro. Agora eu vou conversar sério para encerrar o culto. Porque... aplicando isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Cláudio? Vamos confessar. O que vai acontecer? Prosperar. Vai enriquecer. Vai ter estabilidade. Não vai ter mais dívidas. Amém? E Deus vai lhe dar para você usufruir. Agora, cuidado. Com a mãozinha de vaca. De boi. Cuidado, para não começar a dar tchau para as pessoas assim. Oi, amado. Olha,
Desfrutar também é plano de Deus. É sabedoria de Deus em desfrutar daquilo que Deus nos dá. E é para isso mesmo, para você reinar em vida, para você viver bem nesta terra. Por isso que lá em Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, e ao ouvir fazer um plano conforme eu ensino, comereis o melhor desta terra. Então é para comer o melhor da terra, não é para a eternidade. A eternidade já está tudo pronto, maravilhosamente. É para cá, eu quero aqui. Deus prometeu reinar em vida. Eu quero ser próspera nesta terra. E eu quero desfrutar do que Deus me der. Amém? Eu não posso ser avara ou avarenta, nem com os outros e nem comigo. Diz Eclesiastes 6:9, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso de cobiça. Fica querendo, e pode fazer, e pode adquirir, e pode usufruir. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, melhor é a vista dos olhos. Eu quero lhe falar sobre isso. Não seja mesquinho com você, não seja mesquinho com a sua família. Não seja mesquinho com as pessoas que você ama e que lhe amam. Eclesiastes 5:17. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, indignação. Tem gente que vive assim. O apóstolo contou de uma mulher que ele conhece, que faz uma poupança, é rica. Ela não usa nada. Ela come mal, ela vive doente, ela se veste pessimamente, ela vive ranzinza, indignada, e quando perguntam, e aquele dinheirão todo que está na poupança? Eu estou deixando para minha neta quando eu morrer. Que isso? Não é para fazer isso. Está errado. A pessoa tem que aprender a viver, a usufruir do bem que o Senhor lhe dá. Eclesiastes 5:18 diz, eis o que eu vi, olha o que viu Salomão. Boa e bela coisa é comer e beber, mas moderado, hein? Senão engorda pra caramba. Bom e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É direito, é justo. Você que trabalha, você tem que usufruir do bem do seu trabalho. Você tem que ter prazer com aquilo que vem às suas mãos. Então, meu amado, vamos ser pessoas sábias para administrar bem as finanças, para a gente poder comer e beber e desfrutar do bem de todo o nosso trabalho. Amém? Diga, é para desfrutar. Diga, é para aproveitar o bem do trabalho. Versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, quer dizer que tem pessoas que Deus vai conferir riquezas e bens. Eu quero ser desses homens, dessas mulheres. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. É dom, é presente de Deus. Trabalho é presente de Deus. O recurso financeiro é presente de Deus. E usufruir deste recurso é uma dádiva, é um dom, é presente. É para você usar este presente com alegria. É para você ser feliz, não ser mesquinho, não ser chorão, não ser avarento. Amém. Tem gente que não usufrui do bem do seu trabalho. Tem gente que não compra as coisas nem para comer. Eu compro mamão quando ele já está podre, assim que é mais barato. Aquele papaya, eu não, papaya é muito caro. Tem gente, eu já ouvi isso. Eu não compro uva. Uva é fruta cara. Eu não compro morango. Morango é caro. O que você compra? Banana no fim da feira. E ó, que banana é gostoso. Bispa, eu não compro carne de primeira.
Mas por que você não compra carne de primeira? É muito caro. E o que você faz com o seu dinheiro? Não vai falar que você usa para comprar cervejinha não, viu? É grave. Eu estou falando de quem está podendo fazer isso. Porque carne de segunda é carne. Alimenta e tem os nutrientes que nós precisamos também. E nós todos podemos comê-la. Agora, eu estou falando de opções, de pessoas que já podem experimentar algo melhor. Porque Deus tem abençoado e dado este dom para comer, para desfrutar. E a pessoa não come. Ela não quer, ela não faz. Não, isso é extravagância. Está guardado para quando? Para quando morrer? Vai levar no caixão? Você sabe, amados, que muitas dessas pessoas avarentas não desfrutam do bem do seu trabalho? Quando elas morrem, quem fica aqui fica se matando para adquirir aquele bem que era do outro. E que sobrou. Estão aí as guerras de família, as brigas, os inventários cheios de nebulosas. Porque é meu, é do vovô, é da mamãe, é do papai, é meu, essa parte é minha, agora vamos ficar, eu fico com a casa, não, eu fico com isso, eu fico com o diamante, E a pessoa não usou o diamante. Eu tenho ensinado isso há muitos anos. Tem pessoas que têm jogo de quando casou. O aparelho de jantar com filete de ouro. Tem gente que tem copo de cristal, está tudo na caixa. Em cima da mesa tem copo de requeijão. Bispo, você não gosta de copo de requeijão? Não. Eu gosto de copo de cristal. Eu gosto. Você só toma em copo de cristal? Não. Lógico que não. Mas eu gosto. Eu sei apreciar. Há muito tempo que eu aprendi isso. É para os meus filhos, é para o meu marido. Os melhores pratos, os melhores talheres, é para minha casa, é para minha família. Foi o bem que Deus nos deu. Agora eu deixo tudo encaixotado, eu morro e digo, olha o prato da mamãe. Aí vão abrir as casas, olha os copos da mamãe. E a mamãe não brindou com esses copos, nós não glorificamos a Deus juntos em família com esses copos. Amado, em casa põe tudo, usa tudo. Usa tudo. E se quebrar? E aí? Ai, mas quebrou meu copinho de cristal. Você tem recurso para comprar outro. Deus vai te dar, amado. O que não pode ser é avaro. Seguro, nem para você, nem, sabe, não, eu tenho muita coisa boa, mas está tudo engavetado. Tira da gaveta, esse ano usa. Bispa, eu tenho muitas joias, mas elas estão todas num cofre. E quando você morrer, o que vão fazer com as joias? Joia para usar. Ah, mas nessa cidade, bispa, não é aqui que a gente mora? Amado, tira essa mentalidade de medo da sua cabeça. Há anjos à nossa volta. Mas e se levarem? Deus restitui no mínimo em dobro. Se te levarem, Ele repõe. Ele te dá uma melhor, porque Deus quer o nosso bem. Você tem que aprender a ser feliz. Ah, não, eu não. Amado, vem bonito para a igreja, vem bonita, põe a roupa. Não, eu tenho uma roupa que eu comprei, mas eu estou vendo quando é que eu vou usar. É capaz de usar no dia do enterro, que você vão lá pegar no armário e falar, põe essa roupa nova na defunta. Olha que eu te digo, é melhor você pôr essa roupa nova e vir para o culto a Deus. Põe a roupa nova e vem para a casa do Senhor. Não, comprei um sapato, mas eu estou guardando para... Ah, meu amado, eu quero ver o sapato todo mundo domingo. Vamos tirar tudo das caixas, dos armários. É para cá, é para agora. É Deus que te deu, use, usufrua, seja feliz. Amém. Oh, meu Deus, Deus está ensinando o povo a ser feliz, a viver, a desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Oh, Jesus, eu tenho que acabar. Nós não podemos violar as regras de Deus. Senão é cansaço, enfado, indignação, dor. Deus quer que você viva com a bênção dele. Deus tem vitória e galardão. Amém? Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Não é para contentar com pouco. É para você contentar, ficar contente com aquilo que você tem. Se você tem coisas boas, use e fique contente. Amém? Seja feliz com aquilo que você já tem.
Não fique só cobiçando as outras coisas, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Receba esta palavra para você. Se Deus lhe deu, é para viver com o que Deus lhe deu. Use o que Deus lhe deu. Ao fiel, Deus faz a vida ir bem. Depois Ele faz a vida ir melhor. E depois, Ele faz a vida ser grandiosa. Amém? Se a sua vida está fora de controle, é hora de você ter um compromisso com os planos de Deus que eu estou lhe passando esta noite. Ser generoso é ser como Deus é. Seja generoso com Deus, mas seja generoso com você também. Amém? Confie no Criador, Ele tem promessas de fazer o nosso nome grande. Põe para mim, por favor, o último versículo e nós vamos encerrar. Daniel 12, 13. Daniel diz: te levantarás para receber a tua herança. Isto que eu lhe passei hoje é parte da herança. Isto aqui é importante. Finanças fora do controle significa vida fora do controle. A raiz dos problemas financeiros é que as pessoas não acreditam em Deus e na sua palavra. Elas vão ao Egito, elas se moldam aos conselhos do mundo. Não faça isso. Se nós fazemos a nossa parte conforme Deus disse esta noite, vai acontecer Gênesis 17, 2. Gênesis 17, 2. Farei uma aliança entre mim e ti, Ele já fez. E te multiplicarei extraordinariamente. Você tem que confiar em Deus, fazer o que Deus manda para você ver a glória de Deus. Hoje é o fim das lutas financeiras. Hoje é o fim das dificuldades financeiras. Eu estou orando a Deus estes dias para que Ele gere milagres nas finanças desta igreja. Milagrosamente livres de dívidas. Eu recebo. Deus é sobrenatural. Como disse o irmão David aqui ministrando louvor. Não precisa saber como. Não precisa saber quem. Não precisa saber quando. A verdade é que você tem que crer, você tem que confiar, você tem que dizer, Ele fará, Ele é especialista em milagres, milagrosamente Ele nos livrará das dívidas. É o ano de nós nos levantarmos para recebermos a nossa herança, e isto que eu lhe passei é parte da herança. 10, 10, 80, amém? 10, 10, 80, compra um porquinho de louça, uma latinha, qualquer coisa. Há pessoas aqui que se há 20 anos, se há 25 anos, tivessem começado a poupar um pouquinho, teriam uma riqueza em casa. Há pessoas aqui que se em vez de se meterem com carnês de Gideões, se meterem com aquele monte de campanhas, de vigílias e de, como chama aquilo, votos e coisa disso, e coisa daquele, oferta disso, e oferta para aquele, voto não sei o que, tivesse pego tudo isso e tivesse guardado, tivesse investido numa poupança, estava hoje com a sua casa farta, com a abundância do Senhor, com a bênção das finanças. Deus disse, amado, em vez de vergonha, dupla honra. O negócio é esse, 10 para Deus, 10 você poupa, 80 você administra e Deus vai fazer render e multiplicar. Diga 10, 10, 80. Olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Daqui a 20 anos, você vai conversar comigo. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Ministros de louvor aqui comigo, Bispo Rai, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de dívida. Eu me levanto contra todo espírito de gastos impulsivos. Eu repreendo no nome santo de Jesus a possibilidade de qualquer membro desta igreja entrar em rebeldia e fazer planos com o Egito, com o Faraó. Está paralisado agora todo espírito de dívida contra a casa dos filhos de Deus. Milagrosamente, miraculosamente, ó Deus,
que o norte solte, que o sul deixe, que o leste não prenda, que o oeste não detenha, que venham recursos sobrenaturalmente a este povo, que venham recursos sobrenaturalmente a esta igreja, que haja milagres em abundância, milagres no lugar do trabalho, que haja prosperidade e abundância em tudo que as mãos deste povo fizer, que não haja mais desperdício, Pai, que não haja nenhum espírito de inveja de quem quer que seja. Senhor, nós não temos nada a ver com o vizinho, nós não temos nada a ver com o ímpio, nós temos tudo a ver contigo, Pai. Mas, Senhor, por misericórdia, pela tua graça infinita, eu te peço nesta noite, como tua filha amada, supre as necessidades do teu povo, supre as necessidades das famílias aqui representadas. Faz um milagre nas finanças, Pai, faz um milagre nas finanças, que este povo se torne poderoso financeiramente. Abre portas, Senhor, abençoa aquela loja, aquele restaurante, o salão, o escritório, o consultório, aquela padaria, frutaria, doceria, Senhor, a escola. Deus, protege a fonte de renda do teu povo, põe anjos ministradores, Senhor, a nos guardar os recursos. Ó Deus, a dívida, eu declaro, eu profetizo, Pai, eu creio, eu confesso que a dívida está debaixo dos nossos pés, a dívida está esmagada. Ó Deus, a opressão das finanças, Senhor, desequilibradas está esmagada hoje. Ó Deus, o enfado da falta de dinheiro está cancelado. Faz este povo rir, Senhor, porque nós riremos como Sara. Ó Deus, não mais enfado, não dor, não vergonha, Jesus. Tu não queres o teu povo endividado. Ó Deus, está paralisado agora todo o saquetel furado nesta igreja. Ó Deus, todo dinheiro mal gasto, todo dinheiro desperdiçado está repreendido agora. Paralisamos as setas do inferno, paralisamos os devoradores, Pai. Deus, a tua graça faz começar hoje. Ó Deus, a tua graça hoje proporciona aos fiéis desta igreja algo tão sobrenatural, Senhor, que não se poderá explicar humanamente falando. É Deus quem vai fazer, é Deus quem está fazendo. Eu me levanto com os meus irmãos e tomo posse desta herança, dessa abundância financeira, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo esta palavra. Diga: eu recebo esta palavra. Então vamos celebrar esta vitória financeira com um lindo aplauso ao Senhor. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Diga: eu recebo a vitória financeira definitivamente, para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E os abençoados e prósperos, aleluia. O bispo Rai vai dar a bênção final. E só os abençoados e prósperos, os que vão seguir este plano financeiro divino, vão concordar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra mais uma vez foi lançada, e as nossas orações, ó Pai, para que os Teus filhos, para que as Tuas ovelhas façam bom uso dessa palavra, que a tomem, Jesus, como diretriz para as suas vidas financeiras, e vejam, Pai, recebam a manifestação da Tua boa, perfeita e agradável vontade também nas suas vidas financeiras. Aleluia, Jesus. Por isso nós declaramos, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém, aleluia. Povo próspero, aleluia. Povo abundante, povo vencedor, povo rico. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim não há promessa. Prosperarei, cantarei.
Vamos ouvir bem as vozes, as vozes, as vozes. Por onde eu for, A tua bênção me seguirá. onde eu colocar As minhas mãos prosperará. a minha entrada, A minha saída bendita será. sobre minha alma. Embaixo, Meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas, eu creio, virei. sobre mim uma Promessa, prosperarei, voltarei à direita, à esquerda, à minha frente, sem parar atrás, à direita, à esquerda, e parar atrás, todo lado. Você é um abençoado. Amém. Boa noite a todos. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. E diga quem está ao seu lado: 10, 10, 80. 80. Boa noite a todos. Excelente semana. Amém. Boa noite, internautas. Tchau. Boa noite, Aleluia. internautas. Glória a Deus. trono, Senhor.